A mansão se erguia como um palácio de vidro e mármore no bairro mais caro da cidade. Do lado de fora, era impossível não se impressionar. Jardins impecáveis, carros importados estacionados em sequência, seguranças discretos observando cada movimento. Quem passava pela frente suspirava e pensava: aqui dentro deve ser o paraíso. Mas bastava o sol se pôr e as luzes se acenderem para que a verdade aparecesse. Todas as noites, sem exceção, o silêncio luxuoso daquela casa era quebrado pelo som mais incômodo que poderia existir: o choro desesperado de crianças. Não era um choro comum, não era um pedido de atenção passageiro. Era o tipo de choro que saía da garganta como se a alma estivesse pedindo socorro. Lágrimas grossas escorriam por rostos infantis que, apesar de terem os brinquedos mais caros, não tinham o que mais precisavam: calor humano. A empregada, Dona Rosa, era quem ouvia tudo. Enquanto caminhava pelos corredores longos da mansão, com pisos de mármore que refletiam seu cansaço, ela se perguntava: como é possível uma casa tão cheia de riqueza, mas tão vazia de amor? As crianças, 2 irmãos de 8 e 10 anos, tinham quartos maiores que muitos apartamentos. As paredes eram decoradas com papéis importados. Havia televisões enormes, prateleiras repletas de brinquedos que nunca eram usados. Mas toda noite era igual. Eles choravam até o sono vencer. Dona Rosa passava na porta dos quartos e escutava. Um deles chamava baixinho: mamãe. O outro, entre soluços: papai. E a resposta nunca vinha. Os pais, um casal milionário dono de várias empresas, quase nunca estavam em casa. Quando estavam, passavam correndo, sempre com pressa para uma reunião, uma festa, uma viagem. O tempo deles era disputado pelo mundo dos negócios, e não pelos filhos que esperavam por um abraço. Para quem olhava de fora, aquelas crianças tinham tudo. Mas Dona Rosa sabia. Na verdade, não tinham nada. Ela mesma já havia criado seus filhos com muito menos. Na pequena casa simples onde morava, nunca faltou carinho, histórias antes de dormir, colo para secar lágrimas. Não havia luxo, mas havia presença. Por isso, toda vez que via aqueles meninos chorando sozinhos em meio ao ouro e ao silêncio, sentia o coração apertar. Naquela noite em especial, o choro parecia mais alto. Rosa estava na cozinha, terminando de organizar as coisas, quando ouviu os soluços ecoando pelos corredores. Fechou os olhos e respirou fundo. Parte dela queria correr e abraçar os meninos, mas outra parte lembrava das regras rígidas da casa. Não se meta demais, faça apenas o seu trabalho. Ela já havia sido advertida algumas vezes por passar dos limites. A patroa não gostava da ideia de que a empregada tivesse proximidade com as crianças. Achava que isso poderia confundir a cabeça delas. Mas como não se aproximar? Como ignorar? Os soluços continuavam. Rosa não aguentou, enxugou as mãos no avental e, com passos lentos, subiu a escada. O corredor estava mal iluminado e apenas uma pequena lâmpada acesa projetava sombras longas nas paredes. O coração da empregada acelerava a cada passo. Ela parou em frente à porta do quarto do mais novo. O som do choro era abafado, mas intenso. Tocou de leve na porta. "Posso entrar, querido?" perguntou baixinho, quase sussurrando. Não houve resposta, apenas mais soluços. Então ela entrou. A cena a desarmou por completo. O menino estava encolhido na cama gigante, abraçando um travesseiro como se tentasse se segurar em algo. Os olhos estavam vermelhos e o rosto molhado de lágrimas. Ao lado da cama, dezenas de brinquedos caros estavam espalhados, mas nenhum conseguia preencher o vazio que ele sentia. "Shh, calma, meu anjo", disse Rosa, sentando-se na beira da cama. Ele levantou o olhar e, sem pensar, estendeu os bracinhos em direção a ela. Foi automático. Rosa abriu os braços e ele se agarrou a ela com força, como se tivesse medo de que ela desaparecesse. Naquele abraço, o choro começou a diminuir. O corpo pequeno tremia, mas aos poucos se acalmava.
Rosa passou a mão pelos cabelos do menino e ficou em silêncio, apenas transmitindo o que sabia de melhor: cuidado. Enquanto isso, do outro quarto, o irmão mais velho também chorava. Rosa percebeu. Então, com o pequeno ainda agarrado a ela, prometeu em silêncio: eu não vou deixar vocês passarem por isso sozinhos. A cena contrastava com tudo ao redor. Uma mansão milionária, cheia de luxo, mas a verdadeira riqueza estava naquele gesto simples. Uma mulher humilde, com mãos calejadas pelo trabalho, oferecendo o que ninguém naquela casa parecia ter tempo de dar: amor. E é aí que começa a história, porque a partir daquela noite, Rosa decidiu algo dentro de si. Mesmo que não tivesse permissão, mesmo que fosse arriscado, ela não deixaria aquelas crianças chorarem sozinhas. Não importava se os patrões a despedissem no dia seguinte. O que importava era que, por alguns minutos, aqueles meninos sentissem que não estavam sozinhos no mundo. E o público sente a indignação crescendo. Como pode? Tanto luxo, tanto dinheiro e nenhuma presença. O choro daquelas crianças não era apenas barulho. Era um grito silencioso que denunciava uma verdade incômoda. Às vezes, o maior vazio se encontra dentro das casas mais cheias. Naquela noite, Rosa não sabia ainda, mas sua decisão iria mudar não apenas a vida dos meninos, mas a dela também. E com o tempo, até mesmo o destino da família inteira. Na manhã seguinte, o sol atravessava os vitrais coloridos da mansão, enchendo os corredores de reflexos dourados. Do lado de fora, o jardim estava impecável, mas do lado de dentro, o clima era frio. Os pais haviam saído cedo para mais uma viagem de negócios. Uma semana inteira fora do país, reuniões marcadas, jantares luxuosos, contratos milionários. Na pressa, apenas deixaram um recado apressado à governanta: cuidem das crianças, voltamos na sexta. E se foram, sem sequer entrarem nos quartos para dar um beijo de despedida. Dona Rosa observava pela janela enquanto os carros de luxo desapareciam portão afora. Suspirou fundo. A cada viagem, via a solidão dos meninos aumentar. Eles corriam até o portão, na esperança de ao menos um aceno dos pais. Mas tudo o que recebiam era a poeira levantada pelos pneus. O mais velho, Arthur, voltou cabisbaixo para dentro de casa. O mais novo, Lucas, segurava o ursinho de pelúcia que sempre carregava consigo. Os olhos marejados diziam mais do que qualquer palavra. Eles nem olharam para a gente, murmurou baixinho. Rosa sentiu o coração se partir. Queria dizer algo para confortá-lo, mas sabia que qualquer frase soaria como desculpa. Não havia justificativa para aquela ausência constante. Nos dias seguintes, a rotina foi a mesma. Café da manhã servido por empregados, longas horas diante da televisão, brinquedos espalhados pelo chão, mas nenhum sorriso verdadeiro. As crianças tinham acesso a tudo o que o dinheiro podia comprar, mas continuavam vazias por dentro. Na terceira noite sem os pais, o choro voltou mais forte. Arthur tentava se manter firme, mas quando via o irmão desabar em lágrimas, também cedia. Rosa ouvia da cozinha, lavando a última louça, e pensava: isso não pode continuar assim. Decidiu então entrar no quarto dos dois. Dessa vez, não apenas para consolar, mas para ouvir. Sentou-se na beira da cama e perguntou: meus amores, por que vocês choram tanto? Arthur desviou o olhar. Lucas abraçou o travesseiro e murmurou: porque a gente não tem ninguém. As palavras ecoaram no peito de Rosa como uma flecha. Não temos ninguém. Ela engoliu em seco. Vocês têm um ao outro, respondeu com suavidade. E também me têm, enquanto eu estiver aqui. Arthur, mais maduro, soltou um riso amargo. Mas você não é nossa mãe. Aquilo doeu, mas Rosa não recuou. Olhou firme nos olhos dele e disse: é verdade, eu não sou, mas eu posso cuidar de vocês, posso estar aqui. O silêncio tomou conta do quarto. Aos poucos, Lucas deslizou para o colo dela. Arthur hesitou, mas acabou encostando a cabeça no ombro da empregada. Ali, no meio da mansão fria, nasceu uma decisão silenciosa.
Rosa não deixaria mais aquelas crianças se perderem na solidão. E foi nesse instante que ela descobriu a causa real daquele sofrimento. Não era apenas a ausência física dos pais, era a ausência emocional. Eles estavam tão ocupados em manter a imagem de milionários de sucesso que esqueceram do básico: estar presentes. As crianças não choravam por brinquedos, não choravam por viagens. Elas choravam porque queriam apenas alguém que dissesse: "Eu estou aqui. Você não está sozinho." Rosa compreendeu. E com isso, o conflito da história ganhou um novo contorno. Na manhã seguinte, ela viu Lucas sentado à mesa comendo devagar. O prato estava cheio de panquecas com frutas, feitas pela cozinheira da mansão. Mas ele não tocava na comida. "O que houve, querido?" perguntou Rosa. Ele respondeu com sinceridade infantil: "A mamãe nunca faz café da manhã comigo." E foi nesse detalhe que Rosa percebeu. Aquelas crianças não queriam luxo, queriam rotina de família, queriam o simples. À noite decidiu fazer algo diferente. Enquanto as cozinheiras se recolhiam, Rosa pegou um pouco de leite, chocolate em pó e preparou achocolatado quente, como fazia para os próprios filhos quando eram pequenos. Levou para o quarto dos meninos em 2 canecas simples. "O que é isso?" perguntou Arthur curioso. "É um segredo, uma bebida que faz o coração dormir feliz", respondeu sorrindo. Eles riram pela primeira vez em dias. Tomaram o chocolate quente como se fosse a coisa mais valiosa do mundo. Lucas lambeu os lábios e disse: "Parece abraço por dentro." Rosa sorriu, mas por dentro sentiu uma mistura de alegria e tristeza. Alegria por ver os meninos sorrirem. Tristeza por saber que esse sorriso vinha de algo tão simples e ainda assim negado pelos pais. Naquela semana, ela começou a criar pequenas tradições com eles. Contar histórias antes de dormir, ensinar músicas antigas que cantava para seus próprios filhos, brincar de adivinhar formas nas nuvens pela janela. Gestos que custavam 0 em dinheiro, mas valiam milhões em afeto. E os meninos, aos poucos, pararam de chorar à noite. Quando os soluços ameaçavam voltar, lembravam que Rosa estaria ali, com seu jeito calmo, sua voz suave e seus braços prontos para acolher. Mas o destino sempre encontra uma forma de testar decisões. No fim da semana, os pais voltaram da viagem. Chegaram com malas de grife, presentes caros e a pressa de sempre. Entregaram os embrulhos às crianças sem sequer perguntar como tinham passado os dias. Lucas abriu uma caixa com um carrinho importado, mas deixou o brinquedo de lado. Correu até Rosa e cochichou: "Não quero isso, quero o chocolate quente." Arthur também olhou para os pais com um misto de frustração e desilusão. "Vocês nem sabem o que a gente gosta." Os pais riram, sem perceber a dor por trás das palavras. Achavam que era apenas birra infantil, mas Rosa sabia. Era um grito abafado pedindo atenção. E naquele instante, ela entendeu que sua missão seria ainda mais difícil. Não bastava oferecer carinho em silêncio. Ela teria que enfrentar a indiferença dos próprios pais para salvar aquelas crianças da solidão. Esse foi o verdadeiro incidente incitante. A semente estava plantada. A luta de Rosa não seria apenas contra o vazio da mansão, mas contra o ego dos milionários que acreditavam que dinheiro substituía amor. E o público sente o peso da escolha, uma simples empregada contra o mundo brilhante e vazio da riqueza sem afeto. Naquele fim de semana, a mansão estava mais barulhenta do que nunca. Os pais haviam decidido dar uma festa para comemorar um novo contrato milionário. Salão iluminado, convidados vestidos em trajes caros, música alta ecoando pelos corredores. Enquanto garçons circulavam com bandejas de champanhe, as crianças estavam trancadas em seus quartos no andar de cima. Arthur tentava ler uma revista em silêncio, mas o som da música atravessava as paredes. Lucas, encolhido em sua cama, abraçava o ursinho de pelúcia com os olhos marejados. Dona Rosa passava pelos corredores, recolhendo taças, organizando pratos.
Mas, em meio ao movimento da festa, ouvia mais uma vez os soluços que vinham dos quartos. O contraste era cruel. Lá embaixo, risadas e brindes. Lá em cima, lágrimas e solidão. Foi nesse instante que algo mudou dentro dela. Até aquele momento, Rosa apenas consolava os meninos quando a dor vinha. Mas agora, vendo-os isolados em meio à ostentação dos pais, tomou uma decisão silenciosa. Não seria apenas um ombro amigo. Ela seria uma ponte, uma presença firme que mudaria a vida deles. Naquela noite, depois que os convidados foram embora e a mansão voltou ao silêncio, Rosa bateu na porta do quarto de Arthur. "Posso entrar?" Ele assentiu, cansado. Lucas já estava dormindo, mas o choro recente ainda deixava o rosto marcado. Rosa sentou-se ao lado da cama e perguntou: "O que vocês mais queriam se pudessem escolher qualquer coisa no mundo?" Arthur pensou por alguns segundos. Depois respondeu com sinceridade: "Eu só queria que meus pais jantassem com a gente. Só isso." A resposta caiu como um soco no peito de Rosa. Qualquer criança naquela casa poderia ter pedido viagens, videogames, bicicletas importadas, mas o que eles queriam era apenas presença. Naquele momento, Rosa enxergou com clareza. Havia um vazio enorme que nenhum luxo poderia preencher. Então decidiu agir. No dia seguinte, levantou-se mais cedo que o normal. Foi até a cozinha, pediu aos outros empregados que a deixassem preparar o café da manhã. Fez pão caseiro, cortou frutas, preparou o mesmo achocolatado quente que os meninos tanto amavam. Quando os dois acordaram, encontraram a mesa arrumada como nunca a haviam visto, simples, mas cheia de cuidado. "Bom dia", disse Rosa, sorrindo. "Hoje temos café da manhã especial." Lucas arregalou os olhos. Arthur olhou para ela desconfiado, mas aos poucos foi se aproximando. Sentaram-se à mesa e, pela primeira vez, comeram como uma família. Entre mordidas e risadas, Rosa contou histórias da própria infância. "Quando eu era pequena não tínhamos nada disso", disse, apontando para a mesa farta. "Mas tínhamos uma coisa que valia mais: todo mundo junto na mesa." Arthur ficou pensativo. "Deve ser bom ter alguém para conversar." Rosa assentiu, com um sorriso triste. "E vocês têm, um ao outro, e agora também a mim." Aquela manhã simples foi um divisor de águas. Os meninos começaram a se abrir mais, a confiar nela, a ver em Rosa não apenas uma empregada, mas alguém que realmente se importava. Nos dias seguintes, ela criou pequenas rotinas. Antes de dormir, contava histórias de coragem, ensinava lições sobre amizade e mostrava que a verdadeira riqueza estava nos laços humanos. Certa noite, enquanto lia uma história, Arthur perguntou: "Dona Rosa, por que a senhora faz tudo isso? Não é seu trabalho?" Ela sorriu. "Porque ninguém merece dormir sentindo que está sozinho no mundo." Essas palavras ficaram gravadas na mente dele, e foi nesse ponto que ocorreu a primeira grande virada da história. As crianças começaram a mudar. O choro noturno deu lugar a risadas contidas. Lucas passou a dormir abraçado não só no ursinho, mas também nas lembranças das histórias que Rosa contava. Arthur, que sempre tentava ser forte, começou a compartilhar suas preocupações. O mais impressionante: as notas deles na escola melhoraram. A professora comentou com surpresa como estavam mais atentos e participativos. Tudo porque, pela primeira vez em muito tempo, sentiam segurança emocional. Mas Rosa sabia que aquilo era apenas o começo. Um dia, enquanto caminhavam pelo jardim, Lucas perguntou: "Dona Rosa, por que nossos pais nunca ficam com a gente?" Ela parou, olhou para os olhos inocentes dele e respondeu com honestidade: "Porque às vezes as pessoas confundem o que é importante. Acham que dinheiro vale mais que tempo, mas não vale", retrucou o menino. E naquele momento, Rosa teve certeza. Estava plantando algo maior do que carinho. Estava ensinando àquelas crianças uma lição que os próprios pais nunca haviam dado. Porém, essa transformação silenciosa não passou despercebida. A governanta da casa, uma mulher rígida e fiel às ordens da patroa, começou a notar a proximidade entre Rosa e as crianças.
Comentava em voz baixa com outros empregados. Isso não vai dar certo. A madame não gosta de intimidade. Mas Rosa não se importava. Cada sorriso das crianças era a prova de que estava no caminho certo. A virada já estava em curso. Uma simples empregada, com gestos de afeto e rotinas simples, começava a preencher um vazio que nenhuma fortuna havia conseguido preencher. E, sem saber, estava prestes a enfrentar algo muito maior. A resistência de quem acreditava que amor não tinha lugar em meio ao luxo. A mudança no comportamento dos meninos não passou despercebida dentro da mansão. Arthur e Lucas estavam mais calmos, menos ansiosos, até mais sorridentes. Já não choravam todas as noites, e isso para Rosa era uma vitória silenciosa. Mas para outros funcionários, essa transformação era vista com desconfiança. A governanta, Dona Marta, foi a primeira a comentar. Rosa, cuidado! A senhora está se aproximando demais desses meninos. A madame não gosta disso. Rosa suspirou, sem perder a calma. Eles só precisam de alguém. Não é errado dar carinho. Marta ergueu as sobrancelhas com ar severo. Errado. Errado é esquecer seu lugar. Nós trabalhamos aqui, não fazemos parte da família. Essas palavras ecoaram como uma ameaça velada. Rosa sabia que se a patroa descobrisse a proximidade, poderia ser interpretado como invasão de limites. Ainda assim, não recuou. Naquela mesma semana, durante um jantar, Arthur recusou o prato sofisticado servido pela cozinheira e pediu: Eu quero o pão que a Dona Rosa faz. A mesa ficou em silêncio. O pai, incomodado, perguntou: Pão? Que bobagem é essa? Você tem comida de verdade na mesa. Arthur abaixou a cabeça, mas Rosa percebeu o olhar de tristeza no menino. Na cozinha, enquanto lavava a louça, ouviu cochichos das outras funcionárias. Esses meninos estão ficando mal acostumados. Daqui a pouco vão achar que a Rosa é a mãe deles. Ela vai acabar se queimando com a patroa. Rosa fingiu que não ouvia, mas as palavras doíam. Não porque tivesse medo de perder o emprego, embora essa fosse uma possibilidade real, mas porque sabia que estavam tentando reduzir algo genuíno a uma simples confusão de papéis. Certa noite, quando contava uma história para Lucas antes de dormir, Arthur perguntou em voz baixa: Dona Rosa, você acha que a mamãe e o papai gostam da gente? O coração dela apertou. Poderia mentir, dar uma resposta rápida, mas preferiu ser honesta sem ferir. Eu acho que eles gostam, sim. Só não sabem demonstrar. Arthur suspirou. Então por que eles nunca estão aqui? Essa pergunta ficou no ar como uma ferida aberta. Rosa não tinha resposta. Apenas segurou a mão dele e disse: Mas eu estou, e vou continuar aqui sempre que vocês precisarem. Foi nesse momento que percebeu que a confiança dos meninos estava totalmente em suas mãos. Eles não viam nela apenas a empregada. Viam uma figura de apoio, alguém que os escutava de verdade. Mas a proximidade gerava comentários cada vez mais ácidos. A governanta Marta passou a observar seus passos com atenção, como se esperasse uma falha para denunciá-la. Um dia, Rosa foi chamada discretamente na sala pela patroa. A senhora estava sentada em uma poltrona de couro, folheando uma revista de moda. Sem sequer olhar diretamente para ela, disse em tom frio: Andam me dizendo que você anda se envolvendo demais com as crianças. Isso procede? Rosa respirou fundo antes de responder. Elas precisam de carinho, senhora. Só isso. A patroa fechou a revista e ergueu o olhar, desta vez com severidade. Carinho é obrigação minha, não sua. O seu trabalho é manter a casa em ordem, não criar laços. Entendido? Foi como um golpe. Rosa abaixou a cabeça e assentiu. Mas por dentro sabia que não conseguiria obedecer a essa ordem. Não depois de ouvir as crianças confessando a dor da ausência, não depois de ver lágrimas secando em seus ombros. Naquela noite, sozinha em seu quarto pequeno nos fundos da mansão, refletiu sobre tudo. Se seguisse as ordens, voltaria a ver Arthur e Lucas chorarem em silêncio.
Se continuasse a agir por conta própria, corria o risco de perder o emprego. E a única chance que aquelas crianças tinham de se sentirem amadas. Foi nesse dilema que Rosa começou a entender a gravidade da situação. Ela não estava apenas confortando crianças tristes, estava desafiando, ainda que sem querer, toda uma lógica de vida dos patrões. A ideia de que dinheiro substitui afeto. E quanto mais as crianças se aproximavam dela, mais esse contraste ficava evidente. Em um jantar seguinte, quando o pai perguntou a Lucas o que ele queria de presente pelo aniversário, o menino respondeu sem pensar: "Quero que a Dona Rosa me conte uma história." O pai riu, achando graça. "História? Isso não é presente, garoto." Mas para Rosa, foi a prova clara de que os filhos já haviam escolhido quem realmente os fazia sentir completos. O descrédito, entretanto, não vinha só dos patrões e dos empregados. Havia também a dúvida dentro dela. Em alguns momentos, Rosa se perguntava: será que estou mesmo fazendo certo? Será que estou roubando um espaço que não me pertence? Mas bastava olhar para os meninos, para as lágrimas que se transformavam em risadas, para o silêncio da noite substituído por vozes pedindo: "Conta mais uma história, Dona Rosa." E a dúvida se dissipava. Mesmo assim, o clima na casa ficava mais tenso a cada dia. Os outros empregados cochichavam, a patroa desconfiava, o patrão permanecia indiferente. A luta estava apenas começando, e no fundo, Rosa sabia. Chegaria um momento em que o preço da escolha seria cobrado, mas também sabia que já não havia volta. O vínculo estava criado, e ninguém mais poderia apagá-lo. Os dias seguintes mostraram aquilo que ninguém podia mais negar. A mudança em Arthur e Lucas era visível. Na escola, os professores ligaram para a casa, surpresos com a evolução dos meninos. Arthur, antes distraído e apático, agora participava das aulas com interesse. Lucas, que costumava chorar sempre que a mãe o deixava na porta, chegava mais tranquilo, até sorridente. "Eles estão diferentes, mais confiantes", disse a professora à governanta, que transmitiu o recado sem dar importância. Mas Rosa sabia a verdade. As crianças estavam mudando, porque alguém finalmente as ouvia. Dentro da mansão, os sinais eram ainda mais claros. Antes, as noites eram marcadas pelo choro incessante. Agora, eram preenchidas por pequenas rotinas criadas por Rosa. Ela transformou o horário de dormir em um ritual. Depois do banho, preparava o achocolatado quente, contava uma história e terminava com uma frase que repetia todas as noites: "Vocês nunca estão sozinhos." Arthur sorria em silêncio. Lucas fechava os olhos, seguro de que teria um sono tranquilo. Era impressionante. Aquilo que médicos e psicólogos poderiam tentar resolver por meses, Rosa resolvia com afeto. Certa manhã, quando Rosa entrou na sala, encontrou Lucas montando um castelo de blocos de madeira. Ele sorriu orgulhoso e disse: "Olha, Dona Rosa, consegui terminar." Arthur, sentado ao lado, completou: "A gente trabalha melhor quando você está perto." Essas palavras ficaram gravadas no coração dela, mas a maior prova de sua importância veio num momento inesperado. Uma noite, os pais chegaram tarde de uma festa. A mãe, já impaciente, resolveu entrar no quarto dos meninos para uma visita rápida. Encontrou Lucas acordado, tremendo, prestes a chorar. Tentou consolá-lo, mas o menino se afastou. "Quero a Dona Rosa", disse sem hesitar. A patroa ficou em choque. "Como assim, Dona Rosa? Eu sou sua mãe." Mas Lucas apenas repetia, soluçando: "Quero a Dona Rosa, quero a Dona Rosa." A mãe saiu furiosa, mandou chamar Rosa imediatamente. Quando ela entrou no quarto, bastou se sentar na cama. O menino correu para o colo dela, se aconchegou e, em poucos minutos, adormeceu. O silêncio foi absoluto. Os pais assistiam incrédulos. Em seus próprios filhos, o carinho de uma empregada tinha mais efeito do que todo o luxo que ofereciam. Para Rosa, aquele momento foi doloroso e, ao mesmo tempo, revelador. Não queria competir com os pais, não queria substituí-los, mas a verdade estava diante de todos.
Ela era quem realmente preenchia o vazio que eles deixavam. Nos dias seguintes, os meninos passaram a expressar essa ligação de formas ainda mais claras. Arthur, que sempre guardava para si seus sentimentos, entregou a Rosa um desenho feito na escola. No papel havia 3 figuras de mãos dadas: ele, Lucas e Rosa. Acima, escreveu em letras tortas: minha família. Rosa segurou o desenho com lágrimas nos olhos. Vocês são minha família também. Sussurrou abraçando os dois. Era impossível negar. Os meninos encontraram nela aquilo que sempre buscaram: alguém que se importava de verdade. Enquanto isso, os comentários dentro da casa aumentavam. A governanta Marta não se conformava. Isso já passou dos limites. Eles não querem mais nem os pais, só essa Rosa. Mas os próprios patrões, apesar do incômodo inicial, não conseguiam ignorar a mudança. Durante uma reunião com professores, ouviram elogios sobre o desempenho das crianças e, pela primeira vez, perguntaram a Rosa: o que você está fazendo de diferente? Ela respondeu com simplicidade: apenas estando presente. A frase caiu como um choque silencioso. Algo que parecia tão simples, mas que nenhum deles havia conseguido oferecer. O que começou como pequenos gestos já se transformava em resultados concretos. Crianças mais seguras, noites tranquilas, desempenho escolar melhorado, sorrisos espontâneos. Essa era a prova de competência de Rosa. Ela não tinha diploma em psicologia, não tinha técnicas modernas de educação, não tinha fortuna para bancar soluções, tinha apenas carinho e presença. E isso, diante de tudo, se mostrou mais poderoso do que qualquer outra coisa. Mas essa prova também começou a gerar ressentimento. A mãe, ao ver os filhos correrem para os braços da empregada, sentia um misto de ciúme e raiva. O pai, mesmo mais distante, percebia que sua autoridade já não era a mesma. O conflito estava só crescendo, e Rosa, mesmo sabendo que seu futuro naquela casa estava ameaçado, não pensava em recuar, porque no fundo ela já havia tomado uma decisão: proteger aqueles meninos custasse o que custasse. A mansão, antes silenciosa e fria, começava a ter vida nos pequenos detalhes criados por Rosa. Risadinhas ecoavam nos corredores. Desenhos coloridos apareciam grudados nas paredes dos quartos, e o barulho de conversas animadas no jardim contrastava com o vazio de antes. Mas nem todos estavam felizes com essa transformação. Os pais, embora inicialmente surpresos com as melhorias no comportamento dos filhos, logo começaram a enxergar a proximidade de Rosa como uma ameaça. A mãe, principalmente, sentia-se substituída. Era insuportável entrar em casa e ver os filhos correrem primeiro para os braços da empregada, ignorando a presença dela. Certa tarde, depois de uma reunião social, a patroa entrou furiosa no quarto e encontrou Lucas dormindo no colo de Rosa. O menino respirava tranquilo, abraçado ao ursinho. "Isso é um absurdo!" gritou, tirando o menino dos braços dela. "Quem você pensa que é para ocupar esse lugar?" Rosa, com a calma que a vida lhe ensinara, apenas respondeu: "Eu só estava acalmando o choro dele." "Pois não faça mais isso", retrucou a patroa, os olhos cheios de raiva. "Você é paga para servir, não para se meter na vida da minha família." O grito acordou Lucas, que imediatamente chorou, pedindo de volta os braços de Rosa. A cena foi como uma faca no coração da mãe, e a partir dali, a hostilidade se intensificou. Nos corredores, os outros empregados já comentavam: "A patroa vai mandar a Rosa embora. Não vai demorar." Mas Rosa, mesmo sabendo do risco, não conseguiu se afastar. Cada vez que os meninos a chamavam, ela estava lá. O pai, mais reservado, também começou a observar com desconfiança. Uma noite depois do jantar, chamou Rosa à sala de estar. "Você está atrapalhando a educação dos meus filhos", disse em tom frio. "Eles precisam aprender a ser fortes, a lidar com a ausência." "O mundo não é feito de abraços." Rosa ergueu os olhos e, sem medo, respondeu:
Mas o mundo deles é feito de carência, e sem carinho eles não vão aprender nada além de vazio. A ousadia deixou o patrão em silêncio por alguns segundos. Ele nunca havia sido confrontado por um empregado, mas em vez de discutir, apenas disse: "Tenha cuidado, Rosa, muito cuidado." Essas palavras não eram apenas um aviso, eram uma ameaça. Mesmo assim, os meninos continuavam a se apegar a ela. O laço era inquebrável, e isso tornava tudo mais perigoso. Um episódio marcou o início da escalada definitiva. Arthur havia preparado um desenho para o Dia das Mães. Em vez de entregar para sua mãe, correu até Rosa e disse: "Fiz para você." Era um coração mal desenhado com a frase: "Obrigado por me amar." Quando a mãe viu a cena, perdeu o controle. "Chega!" gritou, rasgando o desenho na frente de todos. "Isso não é aceitável!" Arthur ficou em choque. Lucas começou a chorar. Rosa, com lágrimas nos olhos, apenas abraçou os dois e sussurrou: "Não importa o que façam, eu continuo aqui." A partir desse dia, a patroa determinou regras rígidas. Rosa não deveria mais entrar nos quartos das crianças sem autorização, nem passar tempo com elas, além das tarefas básicas. Mas as crianças resistiam. Chamavam por ela todas as noites, recusavam-se a comer sem sua presença, pediam suas histórias. Quanto mais os pais tentavam afastar, mais os meninos se agarravam a Rosa. A tensão chegou ao ponto máximo durante um jantar de família. Os pais haviam chamado convidados importantes para impressionar. No meio da refeição, Lucas se recusou a comer e começou a chorar. Diante do olhar de todos, pediu em voz alta: "Quero a Dona Rosa." Os convidados se entreolharam surpresos. A mãe sorriu amarelo, tentando disfarçar, mas por dentro queimava de raiva. Rosa foi chamada às pressas. Quando entrou na sala, o menino se acalmou imediatamente, segurando sua mão. O constrangimento foi total. Depois que os convidados foram embora, a patroa explodiu: "Você nos humilhou na frente de todos. Está transformando meus filhos contra mim." Rosa tentou explicar: "Eu só atendi ao chamado deles. Não quero tomar o lugar de ninguém." Mas era tarde demais. A patroa já havia decidido que Rosa deveria ir embora. Os dias seguintes foram marcados por clima pesado. Rosa continuava a cuidar dos meninos, mas sentia que a qualquer momento seria dispensada. E os próprios meninos começaram a perceber. Arthur, sempre mais atento, perguntou: "Eles vão te mandar embora, não vão?" Rosa engoliu em seco, sem ter coragem de responder. Apenas sorriu e acariciou o rosto dele. "Eu nunca vou deixar vocês sozinhos." Mas a realidade era cruel. A ameaça de demissão pairava sobre sua cabeça como uma sombra. A escalada estava em curso. O vínculo com as crianças havia se tornado tão forte que já não podia ser ignorado. Mas justamente por isso, o risco de ruptura era maior do que nunca. E Rosa sabia: o próximo passo seria decisivo. Ou ela seria afastada de vez, ou provaria de forma definitiva que nenhum dinheiro poderia substituir o que oferecia. A tensão dentro da mansão chegara ao limite. As regras impostas pela patroa tornaram o convívio de Rosa com os meninos quase impossível. Ela só podia aparecer nos momentos permitidos. E mesmo assim, Arthur e Lucas encontravam jeitos de escapar para buscá-la. O silêncio pesado nos corredores era cortado por frases que partiam o coração. "Dona Rosa, não nos deixe. Se você for embora, a gente não sabe o que vai fazer." Rosa respondia sempre do mesmo jeito, mesmo sem ter certeza do futuro: "Eu nunca vou abandonar vocês." Mas naquela noite, algo inesperado aconteceu. Era inverno e a mansão estava mergulhada em frio e vento forte. A tempestade lá fora parecia presságio de algo ruim. Os pais haviam saído para mais um evento social, deixando as crianças sob os cuidados da governanta. Mas Marta, como sempre, estava mais preocupada em manter a disciplina do que em dar atenção. Arthur tentava se distrair lendo, enquanto Lucas se encolhia na cama, inquieto. Uma forte trovoada sacudiu a casa, fazendo as janelas vibrarem.
Lucas, com medo, correu até a porta e chamou: Dona Rosa. Mas Rosa, ocupada na cozinha, não ouviu imediatamente. Foi quando um estrondo ecoou pelo andar de cima. Um abajur caiu no quarto por causa do vento que entrava pela janela mal fechada. O barulho fez Lucas gritar. Arthur tentou correr para ajudá-lo, mas tropeçou e caiu no chão, batendo o joelho com força. O choro desesperado começou. Socorro! Gritou Arthur. Alguém ajuda! Rosa largou o que fazia e disparou escada acima. Ao entrar no quarto, encontrou os dois em pânico. Lucas em lágrimas, abraçado ao ursinho, e Arthur tentando se levantar com o joelho machucado. A janela batia com violência, deixando o vento gelado invadir o quarto. Sem pensar duas vezes, Rosa correu até eles. Primeiro fechou a janela, depois pegou Lucas no colo, acalmando-o com a voz firme. Está tudo bem, meu anjo. Eu estou aqui. Arthur, com lágrimas nos olhos de dor, olhou para ela. Achei que você não vinha. Rosa se ajoelhou ao lado dele, examinou o ferimento e improvisou um curativo com um pano limpo. Eu sempre venho. Sempre. O choro cessou pouco a pouco. Os meninos, antes em desespero, agora estavam seguros. E quando finalmente adormeceram abraçados a ela, Rosa percebeu o peso do que havia acontecido. Em um momento de crise, não chamaram pelos pais, nem pela governanta. Chamaram por ela. Horas depois, quando os patrões chegaram da festa, foram informados do ocorrido. Entraram no quarto e encontraram a cena. Rosa sentada entre os dois, com Arthur encostado em seu ombro e Lucas no colo, dormindo em paz. A patroa ficou paralisada. Por um instante, não soube o que dizer. O pai, em silêncio, apenas observou. Havia algo impossível de negar diante daquela imagem. Em uma noite de medo, quem salvou e deu segurança às crianças não foi a família milionária, mas a mulher simples que eles tentavam afastar. A patroa tentou reagir. Isso é um absurdo, murmurou, mas a voz lhe falhou. O marido, mais reflexivo, disse apenas: Rosa, obrigado. Foi a primeira vez que aquelas palavras saíram da boca dele. Mas Rosa não respondeu. Apenas acariciou os cabelos dos meninos, deixando claro que seu único compromisso era com eles. Esse foi o ponto de virada definitivo, a prova incontestável de que, sem ela, as crianças estavam perdidas. Na manhã seguinte, Arthur contou para a professora o que havia acontecido. Disse com orgulho: foi a Dona Rosa quem cuidou de nós. Se não fosse por ela, eu teria ficado com muito medo. O relato se espalhou. Logo, até vizinhos comentavam como os meninos só se acalmavam com a presença dela. E dentro da própria mansão não havia mais como esconder a verdade. Rosa era a base emocional daqueles filhos. A patroa, tomada pelo orgulho ferido, sentia a autoridade escorrer por entre os dedos. Mas, ao mesmo tempo, não podia negar que a empregada havia evitado uma tragédia. Era como se naquela noite de tempestade a máscara da família perfeita tivesse caído, e todos viram o que realmente sustentava aquelas crianças. Não eram os milhões guardados no banco, nem as festas luxuosas, nem os presentes caros. Era a presença simples de uma mulher que oferecia amor verdadeiro. A noite da tempestade deixou marcas profundas, não apenas nos meninos, mas também nos pais. Pela primeira vez, eles haviam presenciado com os próprios olhos a fragilidade dos filhos e a força inesperada de Rosa. No dia seguinte, a mansão estava silenciosa, mas o clima era de tensão. A patroa caminhava de um lado para o outro na sala de estar, ainda irritada pela cena da noite anterior. O pai, sentado na poltrona, permanecia em silêncio, como se pensasse em algo que não conseguia admitir. Isso não pode continuar, disse a mãe, com a voz firme. Eles estão confundindo tudo. Estão tratando aquela mulher como se fosse parte da família. O marido ergueu os olhos, cansado. Talvez seja porque ela age como parte da família. A frase caiu como uma bomba. A patroa ficou vermelha de raiva. Você está dizendo que eu não ajo? O homem suspirou, evitando o confronto direto.
Estou dizendo que, quando eles precisaram, não chamaram por nós, chamaram por ela. Essas palavras ficaram ecoando pela casa durante dias. Enquanto isso, os meninos estavam diferentes. Lucas seguia Rosa por todos os cantos, segurando sua mão como se tivesse medo de perdê-la. Arthur, mais reservado, escrevia pequenos bilhetes que deixava embaixo da porta do quarto dela. Obrigado por cuidar da gente. O afeto era tão evidente que os próprios empregados começaram a mudar de opinião. Alguns, antes críticos, passaram a enxergar Rosa como a única que realmente fazia diferença. Essa mulher tem um dom, murmurava a cozinheira. Onde ela passa, deixa paz. Mas a patroa não aceitava. Determinada a recuperar o papel de mãe, começou a tentar se aproximar dos filhos. Chamava-os para almoçar, perguntava como estavam na escola, comprava presentes, mas as crianças, educadas porém frias, respondiam com poucas palavras. O brilho no olhar que tinham com Rosa não aparecia com ela. Foi aí que a virada aconteceu. Num sábado à noite, a patroa decidiu organizar um jantar íntimo apenas com a família. Mandou preparar pratos sofisticados e se sentou à mesa, esperando criar uma lembrança especial. Arthur e Lucas estavam lá, mas inquietos. A cada prato que chegava, pareciam menos interessados. De repente, Lucas quebrou o silêncio com uma frase inocente. A dona Rosa vai jantar com a gente? A mãe quase deixou o garfo cair. Claro que não. Ela é empregada, não convidada. Lucas baixou a cabeça murmurando. Então, não é jantar em família. Arthur completou, olhando firme para os pais. Família é quando a gente se sente amado. O silêncio foi sepulcral. O pai arregalou os olhos. A mãe ficou sem reação. Duas crianças com palavras simples haviam dito o que ninguém jamais teve coragem de dizer. Naquela casa cheia de luxo, a única presença que trazia sentido era a de Rosa. No dia seguinte, a patroa foi até o quarto dela, furiosa. Você está colocando coisas na cabeça dos meus filhos, está envenenando eles contra mim. Rosa levantou-se devagar, respirou fundo e respondeu com calma. Não preciso colocar nada. Eles apenas sentem a falta de algo que o dinheiro não compra. E o que seria isso? Perguntou a patroa com ironia. Amor, disse Rosa, olhando diretamente em seus olhos. Simples assim. A patroa não soube o que responder. Por mais que negasse, a verdade estava diante dela. Nos dias seguintes, a resistência começou a dar sinais de fraqueza. O pai, silencioso, passou a observar Rosa com mais respeito. A mãe, ainda relutante, já não tinha forças para afastá-la. O ápice da virada aconteceu quando Arthur, em um trabalho escolar, teve que escrever sobre sua maior inspiração. Enquanto colegas escreviam sobre atletas, artistas ou mesmo sobre os pais, ele escreveu: Minha maior inspiração é a Dona Rosa, porque ela me ensinou que ser rico não é ter dinheiro, é ter alguém que se importa de verdade. O texto chegou às mãos dos pais. Ao lerem, ficaram em choque. Era impossível continuar negando. Seus filhos viam Rosa como o coração da família. Aquela foi a virada inesperada. Os pais, tão acostumados a acreditar que fortuna era sinônimo de poder, descobriram que estavam perdendo aquilo que mais importava, o amor dos filhos, para uma mulher simples que nada tinha além da capacidade de amar sem esperar nada em troca. E naquele instante, a mãe sentiu algo que nunca havia experimentado. Medo. Medo de perder os filhos de vez. Mas, ao mesmo tempo, foi nesse medo que a semente de reflexão começou a brotar. O domingo começou diferente. Não havia carros entrando e saindo, não havia telefonemas urgentes, não havia vozes apressadas, havia apenas luz de manhã atravessando as cortinas e o cheiro de pão no forno. Dona Rosa acordou antes de todos, como sempre, mas dessa vez sem pressa. Misturou a massa com calma, deixou crescer, assou até dourar. Preparou também o achocolatado quente que já virara abraço em forma de bebida. Quando Lucas apareceu na cozinha, de pijama e cabelo bagunçado, parou na porta e ficou olhando.
Cheira a casa, disse, encostando o rosto na manga do pijama. Cheira a lembrança boa, completou Arthur, minutos depois, puxando uma cadeira. Rosa serviu as canecas e colocou o pão na mesa. Não era um banquete, era simples, bonito, vivo. Hoje a gente come devagar, disse ela, para sentir que está junto. Eles comeram em silêncio bom, aquele que não pesa. Lucas lambia o lábio com espuma de chocolate. Arthur cortava o pão e passava manteiga devagar, como quem alonga a paz. Do outro lado do corredor, a patroa observava escondida. Não entrou. Ficou ali, encostada na parede, vendo o que não sabia construir. O pai passou atrás dela. Também ficou. Entre um e outro, houve um olhar que dizia: e agora? Depois do café, Rosa propôs um projeto. Vamos lá fora plantar algo? Plantar o quê? Perguntou Lucas, curioso. Uma muda de ipê. Cresce devagar, mas quando floresce, ninguém esquece. Foram ao jardim com uma pequena muda que o jardineiro havia trazido dias antes. Rosa cavou a terra com uma pá, mas deixou que as mãos pequenas terminassem o trabalho. Lucas segurava o torrão com cuidado exagerado. Arthur ajeitava as raízes. O que faz uma árvore ficar forte? Perguntou Arthur. Raiz e tempo, respondeu Rosa. O resto é barulho. Eles sorriram. A imagem ficou gravada. 3 figuras em torno de um buraco no chão, mãos sujas de terra, olhos limpos de pressa. A mãe, da varanda, enxugou algo que não esperava. Uma lágrima que escorreu sem pedir licença. O pai pigarreou, como se quisesse empurrar para dentro tudo o que sentia. À tarde, Rosa organizou os quartos com os meninos. Não era só arrumar, era ensinar pertencimento. Cada brinquedo ganhou um lugar. Cada livro foi alinhado na prateleira por cor. No final, Lucas suspirou. Parece que o quarto ficou respirando. Quando a gente organiza por dentro, o lado de fora arruma o passo, disse Rosa com doçura. Arthur pegou um caderno. Posso te mostrar uma coisa? Estou escrevendo todo dia. Ele abriu nas primeiras páginas. Havia erros, rabiscos, letras tortas, mas ali cabia um mundo inteiro. Datas, pensamentos, sonhos pequenos. Hoje eu consegui dormir. Hoje eu não chorei. Hoje eu plantei um ipê. Rosa leu devagar, como quem segura um passarinho nas mãos. Você já é mais forte do que imagina, Arthur. E força, quando é silenciosa, dura mais. Quando a noite caiu, não houve choro. Os dois tomaram banho, vestiram pijamas, arrumaram a cama. Rosa entrou com as 2 canecas pequenas, já era ritual, e se sentou entre eles com um livro escolhido por Arthur. Hoje quem lê é você, disse ela. Arthur arregalou os olhos. Mas e se eu errar? A história não desaba quando a gente erra, respondeu. A história continua. Ele leu devagar, tropeçou em 2 palavras, respirou, continuou. Lucas encostou a cabeça no ombro de Rosa, atento a cada sílaba do irmão. No fim, houve um silêncio bom e cheio. Deu certo, disse Arthur baixinho. Deu certo porque você ficou, devolveu Rosa. Lá fora, a mansão parecia outra. Não pelas luzes, nem pelo mármore, mas porque por alguns minutos a casa tinha coração. A mãe, parada à porta, pediu licença com a voz quase inaudível. Posso sentar com vocês um instante? Lucas a olhou sem mágoa, só com cautela. Arthur fez um gesto com a mão, convidando. A mãe sentou na ponta da cama, sem saber o que fazer com as próprias mãos. Rosa trouxe uma terceira caneca, simples, igual às outras. Estendeu. Quente. Cuidado. A mãe segurou a caneca como quem recebe um objeto frágil. E era. Ali dentro estava um pedaço de algo que ela não tinha criado. Ninguém falou do passado, ninguém cobrou, ninguém justificou. Ficaram os 3, 4 se contar a casa, respirando juntos. Por minutos inteiros a presença foi suficiente. Quando Lucas bocejou, Rosa o cobriu com o lençol e disse sua frase de sempre. Você nunca está sozinho. Dessa vez, a mãe repetiu, quase num sussurro rouco, como quem aprende uma língua nova. Você nunca está sozinho. Arthur apagou a luz do abajur.
A penumbra deixou a cena mais honesta. Lucas dormiu primeiro, sem precisar se agarrar ao ursinho como a um bote salva-vidas. Arthur ainda ficou acordado, encarando o teto, e falou num fio de voz. Dona Rosa, hoje eu não senti aquele buraco no peito. O buraco não some, Arthur, respondeu Rosa. Ele aprende outra forma. E quando tem nome e colo, ele encolhe. Ele assentiu, fechou os olhos. Adormeceu sem luta. Rosa permaneceu como sempre por alguns minutos depois que o sono chegava. Não por vigilância, mas por gratidão. Ver duas crianças descansando em paz era uma vitória que não cabia em medalhas. No corredor, a mãe esperava. Estava diferente. Não havia maquiagem, não havia salto, não havia máscara. Eu não sei fazer como você faz, confessou. Rosa sustentou o olhar. Não é como eu faço, é estar. O resto a gente aprende repetindo. E se eu errar? A pergunta saiu infantil, quase um pedido de ajuda. A história não desaba quando a gente erra, repetiu Rosa, devolvendo a frase que minutos antes dera a Arthur. A história continua. A mãe baixou os olhos e assentiu. Obrigada por hoje. Não foi hoje, disse Rosa. Vem sendo dias. Na manhã seguinte, decidiram, sem decreto, sem reunião, que haveria mesa de café juntos outra vez. O pai apareceu, sem terno, com camisa simples e um jeito meio fora de lugar. Sentou devagar, como quem pede perdão com o corpo. Arthur o cumprimentou com um bom dia firme. Lucas mostrou a mão suja de terra já seca e falou do IP. O pai ouviu, só ouviu. E pela primeira vez não deu conselho, nem mudou de assunto, nem olhou para o relógio. Ficou. Depois do café, Rosa propôs um jogo que inventara para seus filhos quando eram pequenos. 3 coisas. Cada um dizia 3 coisas que sentia, sem ser interrompido. Eu começo, disse Arthur. Senti medo na tempestade. Fiquei feliz lendo ontem e estou esperançoso. Lucas balançando as pernas. Eu senti saudade, depois senti chocolate, agora sinto que vou crescendo. A mãe respirou e foi honesta. Eu senti ciúme, senti vergonha e agora sinto falta do que eu nunca fiz. O pai engoliu em seco. Senti orgulho do contrato e agora sinto vergonha de ter sentido orgulho do contrato antes de sentir orgulho de vocês. Sinto vontade de reaprender. Ninguém aplaudiu, ninguém discursou. Bastou a verdade no centro da mesa. E a verdade, quando chega sem gritos, arruma cadeira e senta. Mais tarde, Rosa levou os meninos ao jardim para regar o IP. O pai os seguiu, a mãe também. 4 sombras diferentes caíam sobre a muda. Lucas, de joelhos na grama, perguntou: quanto tempo até ele ficar grande? O suficiente para a gente aprender a esperar, disse Rosa. E se um dia a gente esquecer de regar? Arthur insistiu. A gente volta e rega no dia seguinte. Essa frase simples pousou nos pais com o peso exato de uma bússola. Eles não precisavam consertar anos em um gesto. Precisavam voltar amanhã. E depois, e depois. À noite, quando os meninos se preparavam para dormir, houve uma novidade. A mãe entrou com um livro. Parou na porta, tímida. Posso tentar ler hoje? Arthur e Lucas se entreolharam. Olharam para Rosa. A história não desaba quando a gente erra, disse Lucas, repetindo a lição como quem oferece uma ponte. A mãe sorriu sem controle e se sentou. Leu tropeçando, pulando vírgulas, rindo de si mesma. Quando uma palavra embolou, Rosa soprou a sílaba correta, baixinho, como quem conserta a direção do vento sem que a vela perceba. E no fim, havia 4 risos pequenos num quarto que antes só conhecia soluços. Os meninos adormeceram de novo sem luta. A casa respirou uma paz inédita. A patroa ficou alguns segundos a mais, vendo cada traço do rosto dos filhos. O pai passou a mão nos cabelos de Arthur, com a delicadeza de quem toca um objeto raro. Saíram juntos, devagar, e encontraram Rosa no corredor. A senhora fica até eles pegarem no sono? Perguntou a mãe. Fico um pouco. Depois deixo o quarto com a porta entreaberta. Eles precisam saber que, se chamarem, tem resposta. Então, deixe a porta entreaberta para nós também,
disse o pai, sem rodeios. A gente vai aprender a responder. Rosa assentiu. Não celebrou em voz alta, não fez discurso. Colocou a mão no batente e deixou a fresta certa, nem escuro absoluto, nem luz estourada. Uma fresta que dizia, estamos aqui. Naquela noite, ninguém chorou. Não foi milagre, foi trabalho de formiga, rotina, gesto, repetição, amor com capilaridade. O ipê lá fora parecia menor do que tudo, mas era símbolo de algo que crescia por dentro, raiz. Antes de dormir, Rosa pegou o desenho rasgado que Arthur havia feito semanas atrás. O jardineiro encontrara os pedaços e guardara por intuição. Ela colou com fita transparente, cuidadosamente, parte por parte, como quem devolve fôlego a um peixe fora d'água. No meio das emendas ainda se lia, obrigado por me amar. Deixou o desenho sobre a cômoda, ao lado de 2 porta-retratos caros que sempre estiveram vazios. Agora, ao lado deles, havia um papel remendado que valia mais do que uma moldura de ouro. A resolução não era final. Histórias de verdade não terminam de uma vez. Mas naquela casa que já tinha de tudo, finalmente havia o que faltava. Uma base. As crianças encontraram descanso, os pais encontraram caminho. E Rosa encontrou um lugar que, embora nunca tivesse pedido, sempre mereceu. O centro silencioso que sustenta sem precisar aparecer. Do lado de fora, o vento balançou de leve a muda de ipê. Não era ameaça, era dança. E por um segundo, pareceu que a árvore sussurrou o que Rosa vinha ensinando desde o primeiro dia. Raiz e tempo. Os dias seguintes trouxeram algo inédito na mansão. Rotina com calor humano. Não foi mudança repentina, não houve estalo mágico, mas cada gesto parecia anunciar que um novo ciclo estava começando. Na primeira semana depois da noite do ipê, o pai decidiu adiar uma reunião importante para levar Arthur ao colégio. O motorista estava pronto, mas ele mesmo entrou no carro. Durante o caminho não falou de negócios. Apenas perguntou, o que você está aprendendo de mais legal? Arthur demorou a acreditar na pergunta. Olhou para o pai, meio desconfiado, e respondeu, que histórias não precisam acabar tristes. O homem não soube o que dizer. Apenas assentiu, sentindo um nó na garganta. A mãe, por sua vez, começou a aparecer mais no quarto antes de dormir. Lia mal, às vezes cansada, às vezes com voz trêmula, mas estava lá. Lucas encostava a cabeça em seu colo, e aquilo já era maior que qualquer presente. Ela mesma, no silêncio, começou a perceber. O amor não precisava ser perfeito, precisava ser constante, e quem orientava tudo discretamente era Rosa. Nunca de forma autoritária, nunca impondo, apenas lembrando. Sente-se à mesa. Escute até o fim. Não precisa pressa. Aos poucos os pais entenderam. Não era sobre ganhar os filhos de volta. Era sobre estar. Um sábado pela manhã, o pai encontrou Arthur no jardim, regando o ipê. Ficou observando de longe. Quando o menino percebeu, ofereceu a mangueira. Quer ajudar? O homem, que sempre se achou grande demais para tarefas simples, aceitou. Segurou a mangueira, molhando as raízes, e perguntou, por que você gosta tanto dessa árvore? Arthur respondeu sem pensar, porque ela cresce devagar, mas a gente pode ver que está viva. A frase ficou gravada no coração do pai. Pouco a pouco, os patrões começaram a enxergar Rosa com outros olhos. Já não a viam como ameaça, mas como pilar. A mãe, em conversa no escritório, confessou, se não fosse por ela, eu teria perdido meus filhos. O pai completou, talvez a gente já tivesse perdido, e ela devolveu. Uma tarde, chamaram Rosa à sala principal. Ela entrou com passos cautelosos, sem saber o motivo. Os patrões estavam sentados lado a lado, coisa rara de se ver. Rosa, começou a mãe, hesitante. Eu sei que já falei coisas duras, talvez até injustas, mas quero que saiba. A voz falhou, e pela primeira vez em muito tempo, lágrimas surgiram em seus olhos. Quero que saiba que reconheço tudo o que fez pelos meus filhos. O pai continuou. Eles voltaram a sorrir por sua causa.
Voltaram a dormir, voltaram a viver. Não sei como agradecer. Rosa, humilde, abaixou a cabeça. Eu só fiz o que qualquer coração faria. Criança não precisa de luxo, precisa de colo. Mas dessa vez a mãe não respondeu com frieza. Apenas se levantou e a abraçou. Foi um gesto curto, desajeitado, mas sincero. Arthur começou a escrever pequenas histórias em seu caderno. Não eram contos sobre mansões ou riqueza, mas sobre árvores, janelas abertas e tardes de café com pão. Lucas, mais novo, desenhava. Seus desenhos mudaram. Antes, rabiscos cinzentos. Agora, casas coloridas, sempre com uma figura de braços abertos no meio. Rosa. Na escola, os professores diziam: é incrível como eles estão mais seguros. Há um brilho nos olhos. Era a prova viva de que o invisível valia mais que o aparente. Os pais também mudaram, não de um dia para o outro, mas aos poucos. A mãe passou a levar os filhos ao parque, mesmo que fosse apenas por uma hora. O pai começou a aparecer em reuniões de escola. E o mais difícil, aprenderam a ouvir. Numa noite, durante o jantar, Lucas contou uma piada sem graça. Em tempos antigos teria sido ignorado. Mas dessa vez, os pais riram. Não da piada, mas da coragem dele de contar. Foi nesse riso que os meninos perceberam. Havia espaço para eles na mesa. Com o tempo, o papel de Rosa deixou de ser apenas o de uma empregada. Continuava cuidando da casa, mas era tratada como algo além disso, parte essencial da família. A patroa, antes rígida, chegou a dizer diante dos filhos: a dona Rosa não trabalha aqui. Ela pertence a esta casa. Lucas a corrigiu com a inocência de sempre. Não, mamãe. Ela pertence ao nosso coração. Todos riram, mas no fundo sabiam. Era a verdade mais exata. E de maneira inesperada, a vida de Rosa também se transformou. Ela, que passava noites temendo perder o emprego, agora era vista como guardiã daquilo que mais valia dentro da mansão. Não ouro, não carros, não contratos, mas o riso de duas crianças. A sociedade, acostumada a ver aquela família apenas como milionária de festas e negócios, começou a perceber algo diferente. Em reuniões, os pais passaram a falar mais dos filhos do que dos lucros. Convidados, antes impressionados pelos banquetes, agora se surpreendiam ao ver simplicidade. Uma mesa com pão caseiro, uma caneca de achocolatado servida no jantar das crianças. Vocês mudaram, disseram amigos. E pela primeira vez, os pais não sentiram vergonha de admitir. Estamos aprendendo. Era a justiça poética acontecendo. Aquilo que parecia fraqueza, o choro das crianças, a intromissão da empregada, se revelou a maior força daquela casa. Uma noite, Arthur resumiu tudo em uma frase. Estavam sentados no jardim, olhando para o ipê que começava a crescer. Ele disse: antes, nossa casa parecia grande demais. Agora parece do tamanho certo. Ninguém respondeu. Não era preciso, porque a transformação já estava completa. Os filhos, antes solitários, agora tinham raiz. Os pais, antes ausentes, agora tinham lição. E Rosa, antes invisível, agora era reconhecida como a verdadeira alma da mansão. O ipê, ainda pequeno, era regado todos os dias. Para Arthur e Lucas, aquele hábito havia se transformado em símbolo. A cada gota d'água que caía na terra, eles lembravam: o que cresce devagar dura mais. Aos olhos da vizinhança, aquela mansão sempre foi a imagem do excesso. Mas, com o tempo, os rumores mudaram. Não eram mais sobre as festas luxuosas, nem sobre os carros importados. Os vizinhos passaram a comentar algo raro. Sabe, parece que agora aquela casa tem vida de verdade. Não eram comentários sobre riqueza, mas sobre risos que ecoavam no jardim, sobre crianças brincando, sobre uma família que finalmente parecia existir. E tudo isso por causa de gestos simples, um pão no forno, uma história contada antes de dormir, uma frase repetida todas as noites: você nunca está sozinho. Aos poucos, os pais também começaram a se transformar em exemplo para os outros. Antes, eram vistos como figuras distantes, preocupadas apenas com negócios.
Agora, colegas de trabalho notavam a mudança. O pai recusava reuniões aos domingos para estar com os filhos. A mãe diminuía as viagens sociais para dedicar tempo à família. "Vocês ficaram diferentes", diziam os amigos. E eles respondiam sem rodeios: "Diferente não, certos." Mas o maior impacto era invisível. Estava dentro das crianças. Arthur, antes tímido e fechado, agora se arriscava em apresentações na escola. Lucas, antes inseguro e sempre agarrado ao ursinho, começava a brincar com outras crianças sem medo. O que havia mudado? Apenas uma coisa: eles se sentiam amados. E o amor cria raízes que sustentam a vida inteira. Rosa sabia disso. Olhava para os meninos e pensava: eles vão crescer com uma base que dinheiro nenhum pode comprar. Ela mesma havia aprendido na vida que luxo sem afeto é vazio. Criou os próprios filhos com pouco, mas eles nunca dormiram sem abraço. Agora, via diante de si a prova. Os filhos do milionário só precisaram de colo para florescer. A história daquela família era, no fundo, uma lição para todos. Quantas casas existem cheias de coisas, mas vazias de presença? Quantas crianças dormem cercadas de brinquedos, mas choram por falta de um boa noite? Quantos pais acreditam que trabalhar o dia todo é suficiente, mas se esquecem de que tempo é o que mais vale? Na mansão, o que estava em jogo não era apenas a vida de Arthur e Lucas. Era o espelho da sociedade, a prova de que riqueza não mede felicidade. As pessoas costumam dizer que dinheiro compra tudo, mas ali ficou claro: compra médico, mas não compra saúde emocional. Compra segurança, mas não compra paz interior. Compra brinquedos, mas não compra infância verdadeira. Rosa, com sua simplicidade, mostrou a verdade que tantos tentam negar. Quem sustenta uma casa não é o tamanho da conta bancária, é o tamanho do coração. Alguns meses depois, durante uma reunião escolar, a professora elogiou o progresso dos meninos em frente a todos os pais. Disse: "Arthur e Lucas são hoje crianças mais confiantes, mais participativas, mais serenas. Isso não se deve apenas a talento, se deve a amor e presença." A mãe e o pai se entreolharam. Pela primeira vez, reconheceram em voz alta diante de outros: "Foi graças a Dona Rosa." O comentário surpreendeu. Outros pais sorriram, admirados. Naquele momento, não havia vergonha em admitir que uma mulher simples havia ensinado àquela família milionária o valor daquilo que eles nunca souberam dar. A transformação não aconteceu apenas na vida das crianças ou dos pais. A vida de Rosa também mudou. Ela, que sempre se considerou invisível, agora era vista como indispensável. Não mais apenas como empregada, mas como referência de sabedoria. A cada gesto reconhecido, a cada palavra respeitada, Rosa entendia: o que faço não é pequeno. O simples é o que muda o mundo. E, no fundo, esse era o maior impacto. A história dos filhos do milionário não ficou restrita às paredes da mansão. Quem ouvia, aprendia. Os empregados que antes zombavam de Rosa, agora a tratavam com respeito. A cozinheira dizia para outras famílias: "Colo nunca sai de moda." O jardineiro, ao regar o ipê, lembrava: "Crescer devagar é que dá força." E até os vizinhos passaram a refletir. Comentavam entre si: "Talvez o que a gente precisa não seja mais coisas, mas mais tempo." Com o passar dos meses, até os pais começaram a ver Rosa como algo maior que uma funcionária. A mãe confessou um dia, em tom baixo: "Você me ensinou a ser mãe de verdade." E o pai, mais contido, resumiu numa frase: "Você é o coração que sustentou nossa família quando ela estava morrendo." Rosa ouvia, mas nunca deixava a vaidade tomar conta. Apenas respondia: "Não fui eu, foi o amor. Eu só deixei ele passar." No fundo, a história daquela família é universal. Todos conhecem uma casa grande e fria, uma criança que tem tudo, mas falta o principal. Todos sabem de alguém que troca presença por presentes, tempo por trabalho, carinho por status. E ao ouvir essa história, a pergunta inevitável surge:
O que realmente estou oferecendo àqueles que amo? Porque a lição é clara. O choro noturno não é falta de brinquedo, é falta de abraço. A insegurança não vem da ausência de luxo, mas da ausência de olhar atento. O vazio não se preenche com viagens ou carros, mas com histórias, colo e presença. Essa é a verdade que os filhos do milionário ensinaram ao mundo, com lágrimas primeiro e depois com sorrisos. O ipê já não era apenas uma muda tímida no jardim. Havia crescido alguns galhos e suas primeiras folhas verdes balançavam ao vento como sinal de resistência. Arthur e Lucas olhavam para a árvore todos os dias, orgulhosos, como se fosse um espelho de sua própria vida. Estavam crescendo devagar, mas de forma firme. Naquele fim de tarde, a família inteira se reuniu em volta dela. Não houve convite formal, não houve programação. Foi natural. Cada um deixou o que fazia e se aproximou. O pai, sem celular na mão. A mãe, sem maquiagem elaborada. Os meninos, sorrindo como quem sabe que pertence a algum lugar. E Rosa, em silêncio, como sempre, apenas presente. Arthur quebrou o silêncio. Quando essa árvore ficar enorme, a gente ainda vai estar junto. A mãe se emocionou. Ajoelhou-se ao lado dele e respondeu: se depender de mim, sim, eu prometo. Lucas completou com a pureza de quem ainda acredita em todas as promessas. Mas quem vai cuidar da árvore quando a gente esquecer? Rosa olhou para eles e disse com calma: o segredo não é nunca esquecer. O segredo é voltar no dia seguinte e regar de novo. Foi nessa frase que tudo se resumiu, porque a vida, como aquela árvore, não precisa de gestos grandiosos todos os dias. Precisa de repetição, de presença, de cuidado constante. Naquela noite, os meninos foram dormir tranquilos, sem lágrimas. O pai entrou primeiro no quarto e se sentou à beira da cama. A mãe, logo atrás, ajeitou os travesseiros. Rosa, como sempre, ficou de pé ao fundo, em silêncio. Arthur fechou os olhos e sussurrou: obrigado por não me deixar sozinho. Lucas, já sonolento, murmurou: vocês são minha família, todos vocês. O pai e a mãe trocaram um olhar cheio de lágrimas. Foi ali que entenderam. O verdadeiro luxo não estava no mármore, nem nos carros, nem nas viagens. Estava naquele quarto simples, com duas crianças adormecendo em paz. Rosa, ao se retirar, deixou a porta entreaberta. Não era apenas um hábito, era símbolo. Símbolo de que, se eles chamassem, alguém responderia. O tempo passou, mas a lição nunca se apagou. As crianças cresceram, lembrando não dos presentes caros, mas do colo que os acalmava. Lembrando não das festas de luxo, mas do pão quente no café da manhã. Lembrando não da ausência, mas da presença que virou raiz. Os pais, transformados, aprenderam que não adianta ganhar o mundo inteiro se perderem os próprios filhos. Descobriram que dinheiro pode comprar conforto, mas nunca compra amor. E, no fundo, entenderam que a maior herança que poderiam deixar não estava no banco, mas nos abraços de cada noite. E Rosa, com sua simplicidade, provou uma verdade universal. Riqueza de verdade não está no que você tem, mas no que você oferece de coração. Essa história não é apenas sobre uma família milionária, é sobre todas as famílias. Sobre todas as casas que parecem completas por fora, mas guardam vazios por dentro. Sobre todas as crianças que choram à noite, não por falta de brinquedos, mas por falta de abraço. Sobre todos os pais que acreditam que trabalhar muito já é suficiente, quando o que realmente importa é o tempo que nunca volta. A mensagem é simples e cortante. Dinheiro compra uma cama macia, mas não compra sono em paz. Dinheiro compra brinquedos, mas não compra infância feliz. Dinheiro compra casa, mas não compra lar. Meses depois, o ipê floresceu pela primeira vez. Pequenas flores amarelas começaram a cair pelo jardim, tingindo o chão de cor. Arthur correu até Rosa, colheu uma flor e entregou em suas mãos. É para você, porque tudo começou com você. Ela sorriu, emocionada, mas devolveu a flor. Não, meu querido,
Isso é de vocês. Eu só mostrei como regar. A árvore ficou ali, como testemunha silenciosa de que amor é o único investimento que se multiplica com o tempo. E assim, a lição final ficou clara. Dinheiro pode comprar o que se vê, mas só o amor constrói o que se sente. Quem entender isso, descobre a maior riqueza que existe. Nunca deixar ninguém que você ama dormir sozinho no escuro.